Quais são as mentiras que os pastores contam? O ministério deles é uma mentira, as siglas que eles criam é tudo de mentirinha, o CNPJ fica registrado lá, mas o estatuto é feito de mentirinha, é escrito sem fins lucrativos, mas é de mentirinha, tem fins lucrativos. É Deus, o Deus da igreja que eles pregam, mas é um Deus de mentirinha. O Jesus que eles pegam não é o verdadeiro, é um de mentirinha. O espírito que opera ali não é de verdade, é de mentirinha. E aí é a maçonaria que está por cima de tudo isso e manda nesses reis da terra. E as pessoas não estão mais servindo ao verdadeiro Criador dos céus e da terra por causa dessas mentiras. Então é isso que nós vamos ver hoje nesse vídeo. Olá, sou o pastor Frank Lima. Você é bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E nós vamos falar sobre mentiras que os pastores contam. A primeira mentira que eles contam, quando eles chegam num campo de trabalho para presidir, eles dizem: Deus me trouxe a esse lugar, eu tive sonhos, Deus usou uma irmã. Tudo mentira. Quem manda o pastor para o campo é a convenção. Aqui, a Assembleia de Deus que eu fiz parte uns 30 anos, é a CONADEC, Convenção de Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus do Estado do Ceará. E essa CONADEC, ela obedece à diretoria, que é, primeiro, presidente da convenção, segundo presidente da convenção, terceiro presidente da convenção, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, e vai essa diretoria aí. E essa diretoria obedece à CGADB, Convenção da Assembleia de Deus do Brasil. E a CGADB obedece a José Wellington Bezerra da Costa, um cearense aqui da cidade de São Luís do Curu, no Ceará. E José Wellington Bezerra da Costa bate continência ou obedece aos banqueiros internacionais, que mandam no presidente da República do Brasil, que mandam nos presidentes das igrejas. É eles que mandam, é a elite da maçonaria que manda. Então, ao final de contas, isso respinga, isso vem em efeito cascata, esbarra nos crentes. Enquanto o crente está indo para o templo, e está indo cantar e louvar e fazer toda aquela liturgia criada por homens e não por Jesus, estão servindo, de fato, as sociedades secretas, estão servindo ao Bafomé e não ao verdadeiro Messias. Porque quando você vai para a Escritura, que você lê, é tudo diferente. Gostaria de antemão já avisar todos os pastores que eu simplesmente confrontei-os com essas verdades. Eles falaram para mim, estou falando de mais de 2.000 amigos conhecidos que ainda tenho da Assembleia de Deus, milhares pelo Brasil. Eles disseram: Pastor Frank, tudo que você fala é a verdade, mas se eu for fazer assim, eu vou para a roça. Então eu, pastor Frank, já estou na roça, trabalhando com as minhas mãos para poder falar a verdade. Então, Deus me trouxe aqui a esse campo. Não, quem manda não é Deus, quem manda é a convenção. E a convenção não é Deus, já vou avisando, é uma sigla feita por homens políticos gananciosos e que não trabalha a não ser por mamon. Tem de servir ou ao Criador ou a mamon, disse Jesus. E estes servem, é claro que é a mamon. Então eu vou dar um exemplo prático disso. Severino Ferreira de Lucena era pastor em Morada Nova, que fica nessa região Vale do Jaguaribe, aqui do Ceará. E eu congreguei uns dias com ele. Ele disse: Pastor Frank, você pode até morar em São Paulo, você pode viajar pelo Brasil e você pode fazer parte comigo, eu te dou cartas, né? Eu estive com ele lá e ele contou uma história. Ele disse: olha, Emiliano Ferreira da Costa era presidente da Assembleia de Deus do Estado do Ceará. Estava no leito de morte. E aí ele falou para a diretoria. Ele disse: olha, Deus me revelou que quem vai me suceder na presidência da Assembleia de Deus do Ceará é Severino Lucena, né? Pastor Severino Ferreira de Lucena. Mas pastor Severino Lucena fez uma viagem a Pernambuco, se não me falha a memória, e a convenção aproveitou e disse: vamos botar o pastor Bastos, Sebastião Mendes Pereira, porque o Sebastião Mendes Pereira é mais amoroso, mais maleável, e nós vamos poder
controlá-lo para fazer o que a gente quer. Vamos coagi-lo. Mas o outro, Severino Ferreira, pode ser mais durão e a gente não quer obedecer a ele. Né? Porque não é questão de obedecer a Deus, é questão de homem. Então, a revelação de Deus para Emiliano Ferreira da Costa, que era presidente no leito de morte, era para botar Severino Lucena. Mas a convenção se reuniu e disse, não, Severino Lucena viajou para Pernambuco, vamos colocar no lugar dele é pastor Bastos. E aí eu lembro que eu era pastor em Catarina, na região Inhamuns, em cima, numa Serra Fria. E aí o pastor Bastos ligou para mim e disse, olha, tem uns homens aí poderosos, que é o pastor Samuel de Acopiara, e Israel Ramos de Oliveira, que é lá de Iguatu, e ele é irmão de Timóteo Ramos de Oliveira, que é um poderoso lá da CPAD. Eles querem tirar você de Catarina para dar igreja para o pastor Neinha, que é Francisco Leite, lá de Flamengo, vizinho, porque ele está em pecado, dizia o pastor Bastos. Mas você está em paz, você diga que não vai sair. Eles estão dizendo que é eu que estou dizendo que você vai sair, mas não é verdade, é eles que... Então é isso aí, eu estou dizendo que não é Deus. Quem manda para os campos, para os lugares, são homens. É por isso que aqui é um distrito da cidade de Quixeré, e aí foi desmembrado para um homem que é comerciante, que tem mercado, que já tinha restaurante, e ele pregava a teologia da prosperidade, né? Para que os irmãos tivessem interesse de cooperar com ele, e fez uma senhora festa aqui, e eu participei da festa, uma festa riquíssima ali, e ele daqui saiu para a cidade de Crateús, uma cidade grande. E quando tem a cidade desmembrada, ou um distrito, que é campo, eles têm esse plano, como fez o pastor Isaías também, que começou no distrito de Nova Floresta, que parece-me que era esse distrito de Nova Floresta, era de Jaguaribe, se não me falha a memória, aqui na região. E ele construiu uma casa pastoral e fez um templo, e fez uma festa. E assim foi com Catarina, depois que eu saí também, um pastor derrubou o templo antigo, fez uma festa. E geralmente nessas festas convida-se a diretoria, os pastores, para eles virem e verem o desempenho deles. Então é assim que as pessoas ganham lugares de destaque, por exemplo. Aí o pastor aqui fez uma festa, chamou a diretoria, fez uma festa bem farta, né? É claro que não foi com só dele, foi os irmãos trabalhando, fazendo bazar, cooperando o ano todo, né, para fazer a festa do aniversário dele. Aí quando ele chegou em Crateús, ele foi e falou, Deus me trouxe para cá. Não, não foi Deus não, são homens que colocam, né? São homens que colocam. Então, é a primeira mentira que os pastores contam, é dizendo que Deus manda ele nos lugares. Não é verdade. É a convenção. A segunda mentira que eles contam quando é um pastor itinerante, diz assim, Deus me trouxe aqui para pregar. Não, não foi Deus. Foi um conchavo, foi um pacto, foi uma agenda, foi conversado, foi negociado. E os que conseguem manter um sucesso, eles estão em João capítulo 10, e verso 10 em diante, quando Jesus falou que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então a segunda mentira é, Deus me trouxe para pregar aqui. Não, não é. O pregador ele é convidado, ele é agendado pelo líder e está inserido em João capítulo 10, versículo 10 em diante, quando Jesus falou que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. E aí ele diz que esse que é ladrão e salteador, ele é mercenário, ele não tem cuidado com as ovelhas, mas Jesus tem cuidado, Jesus dá vida pelas ovelhas. E esse mercenário viu o lobo e atacar as ovelhas. E ele não defende porque é mercenário. Né? Mercenário é ladrão, e ladrão não veio senão matar, roubar e destruir. Então o que acontece? As pessoas que se dão bem na pregação, eles têm que cobrar, têm de fazer um pacto, um negócio, um conchavo, um trato. Tem de cobrar cachê e ficar acertado, porque se não for assim, não funciona. Nem mesmo os líderes vão usar de consciência com pregadores que pedem uma oferta, mas não tem um contrato, um compromisso. Eu encontrei um pastor no Rio de Janeiro, na igreja do pastor Marcos Tadeu, e ele até me deu 8 DVDs de presente sobre prosperidade. Ele disse, o meu tema é prosperidade. Eu não saio da minha casa, não me desloco da minha residência, se eu não receber antecipado um Pix de R$700, se for vizinho perto, né, um bairro vizinho, um lugar perto. Então, quando eu terminar de pregar, eu recebo mais 700.
750, na verdade, é 1.500 tudo. Ele disse, se não for assim, não dá para me manter. Os líderes não vão ter compromisso comigo, só se você fechar antes. Então, o pregador é produto. Ele que diz assim, Deus me trouxe aqui. Não, não é Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Lá em Santos, em Cubatão, onde eu estava morando, São Paulo, eu preguei em umas igrejas do pastor Carlos Lages. Ele foi até candidato a vereador lá. E aí, em uma das igrejas que eu preguei, eu até já falei aqui em outro vídeo, um jovem auxiliar de trabalho, no final, todo empolgado, disse, Pastor Frank, foi Deus que te trouxe aqui. Eu falei, não, não foi Deus. Eu vim mesmo aqui. Ele, mas como assim? Eu digo, eu vou te explicar. Eu estive em uma reunião de obreiros, onde o presidente Carlos Lages, o presidente do seu pastor, estava lá, e estava reunido os pastores. Eu me apresentei para ele, mostrei meu DVD de pregação, falei que fui pastor no Ceará mais novo, 8 anos, o mais novo do Ceará durante 8 anos, e que estava pregando pelo Brasil, já tinha pregado em Camboriú, e aí mostrei meu trabalho, falei que cursei seminário, teologia, e ele disse que eu fosse em um outro culto, em uma reunião de obreiros, e me apresentou aos obreiros, me chamou para dar uma palavra, e disse que os pastores podiam me convidar. Então eu vim atender e preguei na igreja que você faz parte, e você disse que Deus me trouxe aqui. Deixa eu só te dar um exemplo. Se eu chegasse aqui sem ser pastor, e sem paletó e gravata, e comum, em um dia de culto, e eu chegasse, entrasse com a mão estendida, dizendo, eu tenho a palavra de Deus, um diácono ia correr, um auxiliar, ei, irmão, calma aí, peraí, a paz do Senhor, irmão, é crente? Sou crente, a paz do Senhor, irmão. O irmão veio para o culto? Não, irmão, eu venho aqui trazer uma mensagem de Deus. Irmão, o irmão pode falar para a gente aqui, não, eu tenho que falar para o pastor. Não, é porque o pastor já está lá no culto, e o irmão tem de sentar para assistir o culto. O irmão tem carta de recomendação? Se o irmão tiver a carta de recomendação, eu vou levar lá para o pastor para mostrar para o irmão, vai para a secretaria, né? Qual é o pastor do irmão? Não aceita não, mano. Não tem essa coisa de, eu vim aqui, ou então chegar aqui no púlpito e vim pregar. Não prega. As pessoas que vêm pregar são pessoas trazidas por homens. Essa é a realidade. Eu não queria desmanchar o castelo de cartas do irmão, né? Tirar ele a fantasia do País das Maravilhas da Alice. Mas eu tinha de falar a verdade, porque em João 8,32 está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa história, Deus me trouxe para pregar aqui. Eu, durante todo o período que preguei no Brasil, eu nunca cobrei para pregar, para poder não ser chamado de produto e alguém não dizer, ele está dizendo que Deus trouxe ele aqui, mas na verdade o que trouxe ele foi dinheiro. Não. Quando eu senti direção de ir nos lugares, eu atendi um convite, fui perguntar o que eu cobrava, eu falei que não cobrava nada, porque também, na hora que eu estivesse falando, o que eu sentisse de falar, eu falaria. E nunca tomaram o microfone de mim. Nunca tomaram, né? Só quando eu era novo convertido, no primeiro ano, que eu comecei a pregar, e um pastor muito enciumado, pregar não, a falar uma palavra de 5 minutos, ele puxou meu paletó, foi até um velhinho aqui de Lagoinha Quixeré, era um pastor que era pastor em Quixeré, chamado Loyola, nem sei se ele vive mais, era velhinho. Mas pelo Brasil eu não cobrei, para não ter esse problema. A terceira mentira que os pastores contam, eles dizem, eu tenho uma chamada de Deus. A chamada que eles chamam é a inspiração para ser líder. Em 99,9% dos casos, ou são pessoas que querem ser líderes, até porque eles sabem que é uma profissão e gera bastante renda, dá para reinar nesse país. Eu digo porque eu sou pastor, eu conheço o processo. E no outro caso é porque outros, inocentemente, sendo gado, tangido por esses vaqueiros de Satanás, eles acham lindo e maravilhoso, entende que o pastor é a autoridade máxima e seria uma maravilha eles serem um líder. Mas essa coisa de chamada não tem, eu vou dizer por quê. Porque em João capítulo 10, versículo 10 em diante, Jesus deixou claro que o pastor é ele. Ele disse, eu sou o bom pastor. Eu pergunto, o pastor ruim é bom para... O pastor ruim é Satanás, o pastor bom é Jesus. E Jesus disse o seguinte, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E ele falou do mercenário que deixava as ovelhas ser atacadas e não tinha cuidado porque ele era mercenário. Na verdade, o evangelho que nós vivemos do século XXI, quem ataca as ovelhas é o pastor.
Tem os lobos, os pregadores que vêm e atacam e dizem, olha, vocês têm de dar dízimo a este homem que é ungido, tem de dar dízimo, que é combinado. Naquele dia, naquela noite, eles tiram uma oferta e repartem entre eles, né, entre o mercenário e o lobo. Mas, na verdade, os líderes dizem que tem uma chamada, que são pastores, não são. Porque Jesus deixou claro que o pastor que existe, o único pastor é ele. E Ezequiel falou sobre isso. Falou, Amós, alguns outros profetas mencionaram o pastor, não eram os pastores de Israel, como disse Isaías, que eram cães gulosos, brigando cada um pelo seu pedaço, a sua parte. Não. O pastor, o sumo pastor, o único, é Jesus. Ele disse, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Aí eu lhe pergunto, se Jesus não é o único pastor, se ele diz que todos os que vieram antes dele são ladrões e salteadores, incluindo Moisés, que foi pastor, né? Ele falou, todos, Jesus disse, em João no capítulo 10, versículo 10 em diante. Toda a história do pastor. Ele disse, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvido. Aí eu pergunto, depois de Jesus, tem algum pastor? Não, senhor, não, senhora, não tem. Aí as pessoas dizem o seguinte, olha, eu tenho uma chamada divina para ser pastor. Não, ele não faz chamada, ele faz um envio. Ele manda ir pregar evangelho. E o perfil é diferente destes. Porque estes que vieram apacentando vieram do modelo dos cavaleiros templários, que iniciaram com Martim Lutero. Já havia em Roma 700 templos, que era de Mitra. Então esse modelo aí de ter uma chamada para juntar um rebanho, isso não é do Pai, isso não é a verdade. Jesus disse, eu sou pastor, eu sou bom pastor, porque eu dou a vida pelas ovelhas. E o que nós observamos no século XX é que as ovelhas é quem dão a vida pelos líderes. E os líderes ficam milionários. Palavra de quem é pastor e conhece todo o processo. E você, pastor, tu lembra que você falou para mim? Milhares de vocês falaram para mim e disseram, pastor Frank, você está falando a verdade. Mas se eu fizer igual você, eu vou para a roça. E esse povo gosta da mentira. Você lembra que vocês falaram, pastor Frank? O que você fala, eu concordo com você. Mas se você falar assim nos púlpitos, os pastores não te convidarão. E se fizermos igual a você, vamos para a roça. É isso mesmo. Alguns dizem assim, eu espero que no final dos dias eu encontre uma forma de arrependimento. É difícil, porque o que você planta, você colhe. Você está plantando num sistema, um sistema milenar. E esse sistema é um grande poder chamado de besta despedaçadora. Vocês estão roubando, matando e destruindo, roubando a consciência, roubando a fé, tirando o caminho da vida eterna das pessoas. São cegos guiando cegos, através da mentira. Então, abreviando aqui, para não ficar muito prolongado o nosso vídeo, irmão, mas em Efésios 6 e 11... está escrito que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Está escrito que deu no passado, refere-se à inspiração, a inspiração de agirem dessa forma. Porque se você for observar antes de Jesus, ele disse, antes de mim, todos os chamados pastores antes de mim que apresentaram foram ladrões e salteadores. E depois de Jesus, como é que iria ter, né? Então, isso aí refere-se a dons de você fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Paulo disse que não era para a mulher falar na igreja, mas a Eunice, ela era líder da fé na casa dela. A Lloyd, a mãe dela, era líder, e Timóteo era novo ali. Quem estava lá com a fé, a Lloyd, a Eunice, e tinha também o Timóteo. Não tinha esse negócio. Tem um pastor numa casa, outro pastor. Não existe isso. Isso é mentira, isso não é verdade. É mentira que te contam. Mas felizmente, eu também estudei teologia, eu permaneço pesquisando o tempo todo, quase 10 anos fui presidente de campo, mais de 10 anos preguei pelo Brasil, preguei em grandes eventos, em grandes conclaves, em congressos, dei estudos para obreiros, preguei em escolas bíblicas de convenções e conheço bem o sistema. E o sistema sempre me quis, sempre me abraçou. Fui eu que saí de cabeça erguida do sistema. Tenho minha carta, minhas credenciais de pastor, mas eu quero apacentar aqui pelo YouTube. Eu quero apenas ajudar a despertar a tua mente e que o Pai abençoe a todos vocês. Então, para concluir,
A quarta mentira, vamos recapitular. A primeira mentira que os pastores contam é que Deus leva eles para o campo. Mentira, é a convenção. A segunda mentira é que Deus manda eles ir pregar nas igrejas para as pessoas. Não, ali são pastores que convidam, são irmãos que organizam, não é Deus. Até porque se pregassem a verdade acabavam com o sistema, nunca mais iam querer convidá-lo. Eu tenho experiência, eu sei como é. E a terceira mentira é dizer, eu tenho uma chamada de Deus para ser pastor. Como? Se Jesus disse que todos os que foram chamados pastores antes deles foram ladrões e salteadores. Só teve um pastor que deu certo, que foi ele, Jesus. Como é que depois dele ia ter pastor? Já viu Jesus deixando pastor? Não deixou ninguém para ser pastor e nem para ser papa. Não deixou. A palavra apóstolo significa só enviado. Ele enviou. Eram homens pobres, pescadores, trabalhadores da roça, que não tem nada a ver com o perfil de Valdemiro Santiago, de Agenor Truque, ou de Silas Malafaia, ou de Edir Macedo, de R.R. Soares, e de toda essa cambada de magnatas da fé, ratos de púlpito. Não tinha esse perfil, entendeu? Então é o seguinte, a quarta mentira, os irmãos devem congregar. Mentira. Eles dizem que tem de ir para o templo, onde ele está lá. Não é verdade. Jesus aboliu o templo. Eu já falei em outros vídeos aqui sobre isso. Jesus, ele falou para Pedro, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele aboliu o templo. E o seguinte, não havia, antes de Jesus ou depois de Jesus, templos que a igreja primitiva se reunia com líderes. Não tinha. Eles se esconderam até nas catacumbas de Roma. Era nas suas casas e até escondidos. Eles tiveram vários dias atônitos, quase 5.000 pessoas perante o alpendre. Na verdade, alpendre, como se fosse a Praça da Sé. Em frente ao Templo de Jerusalém, não era no templo, era no que eles chamavam de pórtico, de alpendre. Eram as pessoas perguntando, querendo saber o que ia acontecer. Mas não foi ali que eles ficaram. Jesus mesmo entrou no templo 2 vezes. A primeira vez, eles pegaram pedras para apedrejar e Jesus correu e sumiu de lá. A segunda vez que Jesus entrou no templo, eles pegaram pelos braços e tentaram jogar pela janela. Está escrito, Jesus não se tornou presidente de templo e nem fundou o templo. E apenas falou que a casa do Pai é chamada casa de oração, casa de fala. Foi assim que ele disse. Ele disse, eu derrubo esse templo, em 3 dias eu edifico novo. Não era igual, não era reedifico. Eu faço novo. E as profecias diziam que, na verdade, o templo somos nós, e que aquele templo de pedra cairia, e que o Espírito do Pai viria habitar em nossos corações. Jesus falou para a samaritana, o dia já veio e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão. Não é no templo em Jerusalém, e nem no monte dos samaritanos, mas é em espírito e em verdade. E Estevão, morrendo apedrejado, ajoelhado, disse, estou vendo Jesus à destra de Deus. E falou para eles, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. E Paulo falou para os atenienses, vejo acentuadamente a religião de vocês, que vocês são muito religiosos, e vejo altares para todo tipo de Deus. Aí vem um altar com o nome ao Deus desconhecido. Esse é o Deus que eu prego. Um Deus que não precisa de nada das mãos de ninguém. O Deus que de uma só vez pela sua palavra criou tudo. E um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, o que os irmãos devem congregar na igreja, no templo? Mentira! Não é para ir para templo, não. Jesus foi quem disse. Ele até disse, eu sou o bom pastor tira as ovelhas para fora. É assim, né? Olha só, e aí a congregação é no corpo do Messias. É dito que somos membros do corpo de Jesus, que é universal, é no mundo, é um corpo espiritual, não é um corpo de um templo. E outra coisa mais. Mas lá em Corinto, Paulo disse, vocês quando se reúnem não é para melhor, é para pior. Não era reunião de culto litúrgico não, você é louco da cabeça? Não era esse tipo, era jantares que eles costumavam fazer. E umas pessoas que acreditavam na fé, algumas pessoas que acreditavam na fé, eles até comiam pão e vinho, mas era para encher a barriga, não era a consubstanciação da igreja evangélica, a transubstanciação da igreja católica. Não era. Era diferente. E Paulo falou ali que não era reunião litúrgica, não. Não havia em Corinto uma igreja e um pastor e o pessoal congregando. Não é isso. Se disser que é isso, é mentira. Então, assim, quando a Escritura diz, não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns, não é templo. Vai dizer que é não deixando a nova aliança de Jesus pelas coisas da lei, a guarda do sábado, a circuncisão, inclusive o dízimo, era coisa do Antigo Testamento. E, enfim,
Agora, os líderes querem que os crentes vão para o templo. Por quê? Porque são clientes que vão estar sempre pagando bem o dízimo, dizendo que está devolvendo para Deus, na verdade é para eles. E, na verdade, é uma mercadoria invisível que não precisa estocar e não precisa refazer as prateleiras. Não, é uma mercadoria invisível. O cara não gasta com nada e recebe tudo e acaba ficando milionário, né? Então, essa coisa que tem de congregar e de ir para o templo veio dos cavaleiros templários que apoiaram Martim Lutero na Reforma Protestante de 1516, que não houve reforma, houve apenas um racha, apenas um grupo de gente foi acreditar de uma forma separada da Igreja Católica, mas a Igreja Católica continua sendo a mãe da Igreja Protestante e a fé é muito parecida, já dizia o pastor Erosvaldo no seminário Estadec que eu fazia no ano de 95 a 97, no Templo Central de Fortaleza. Então, meus queridos, é isso aí. Nós continuamos depois, porque tem muito barulho aqui. E quando eu estou gravando aqui, tem algumas pessoas que às vezes não compreendem e pensam que eu estou conversando com alguém. Aí os vizinhos às vezes começam a gritar e eu já tentei gravar esse vídeo aqui já umas 3 vezes e o pessoal, final de semana, né, tomando a pinguinha, de vez em quando fica gritando o tempo todo e pondo música, e é difícil aqui. Precisa de um lugar mais privativo, de uma sala, um lugar fechado, um estúdio. Um dia o pai vai preparar um estúdio pra gente, a gente vai ter mais privacidade, vai conseguir trabalhar melhor, né? Então é isso aí. Se você gostar do conteúdo, dá um like aí. Isso aqui é só pela fé. Você que acredita na verdade, acredita que a verdade liberta, segundo está em João 8:32, nos ajuda em oração. Esse trabalho é espinhoso, esse trabalho, o inimigo fica furioso, porque a verdade liberta, e eu sei que muita gente está sendo beneficiado com essas verdades. O que eu estou falando vai contra todo o sistema de uma forma generalizada. Todas as religiões foram criadas por homens, mas o Criador dos céus e da terra não precisa de nada das tuas mãos, dá fôlego para você respirar. O que ele quer é que você ame a ele, não colocando nenhum Deus no lugar dele, e amando o teu próximo, ajudando quem você puder, e você acredite que você foi feito para viver uma vida eterna com o Criador, e é isso aí. Então, diga nos comentários o que você acha. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Tamo juntos.